Graça e paz. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, a Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Eu lerei o versículo 1 até o versículo 4. É uma breve meditação, mas eu tenho certeza que será a mensagem mais importante que você já ouviu na sua vida. Então, que toda a tua atenção seja voltado, todo o teu coração, retira toda a preocupação das coisas lá de fora, pois o Senhor continuará falando aos nossos corações. Eu lerei aqui o versículo de 1 a 4, os irmãos apenas me acompanhem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pai amado, fale, Senhor, aos nossos corações, ao Espírito Santo, que possa germinar, Senhor Deus, essa semente, que possa alcançar terrenos que sejam frutíferos. Fale ao nosso coração, manifesta a tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa palavra hoje, Natal, a esperança chegou. Um dos intelectuais mais influentes da atualidade, Yuval Harari, historiador, filósofo de Israel, ali da Universidade Hebraica, ele escreveu um dos livros que ele escreveu, 21 lições para o século 21. E após analisar as diversas movimentações ideológicas, movimentos políticos, após ele analisar a ciência, o avanço da ciência, ele chega a uma pessimista conclusão: a humanidade está desiludida, está perdida. E aí ele termina com a seguinte questão, não respondida no livro: para onde caminhamos? Eric Hobsbawm, historiador britânico, no livro A Era dos Extremos, ele faz a seguinte constatação: no século XX foi o século onde maior prosperidade houve na história e, ao mesmo tempo, o século mais sangrento, 160 milhões de homicídios no século XX. Alguns apontam para um cenário muito mais terrível pela frente. A igreja deve ser uma leitora do seu tempo. O que a igreja tem a dizer diante de um cenário tão pessimista? A igreja, ela deve ler o seu tempo a partir das luzes, a partir da lente das Escrituras. Há alguma esperança que venha do homem? O homem consegue consertar a si mesmo? O que o homem pode fazer para consertar esse mundo? A Escritura diz: o homem não pode fazer nada. A história já deu prova a respeito disso. Nós fomos afetados pela maldição do pecado em toda a área da nossa vida. A nossa vida foi afetada, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o outro, a nossa relação conosco mesmo foi afetada pela maldição. A palavra de Deus diz em Gênesis 8, 21, porque é mau desígnio íntimo do coração do homem desde a sua mocidade. Jeremias 17, 9 diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. À luz das Escrituras, não há nada do que se esperar da humanidade. Não há redenção vindo a partir do homem. Essa redenção precisa vir de fora. A Escritura ainda coloca mais peso nessa situação no cenário da humanidade.
Jesus apontou para um futuro mais terrível e desalentador. Questionado pelos discípulos, Jesus responde a respeito dos sinais do tempo. Jesus responde o seguinte: o amor de muitos se esfriará e a maldade se multiplicará. A Bíblia também aponta para o último dia do calendário da existência da humanidade, apontando como o dia da ira do Senhor, o juízo vindouro do Senhor. 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, chegamos à seguinte conclusão: a sabedoria secular e as escrituras chegam na mesma situação. Não pode esperar nada que venha de bom do homem. O homem não consegue consertar a si próprio. A humanidade então caminha debaixo da ira de Deus, enquanto vai para o dia do juízo final. Essa é a pior notícia para a humanidade. A humanidade está sobre a ira de Deus. Há alguma esperança? A igreja possui alguma mensagem que possa reacender a esperança da humanidade? Sim, essa é a boa notícia. Essa é a notícia do Natal. A esperança chegou. A boa notícia não é sobre o que nós podemos fazer para resolver o problema do mal, mas sim o que Jesus Cristo já fez para resolver o problema da humanidade. E o texto de Hebreus nos fala a respeito disso. Eu quero um texto poderosíssimo, com muitas verdades profundas, mas eu quero destacar apenas duas verdades. A primeira: a nossa esperança chegou. No versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O autor de Hebreus nos diz que a promessa que nos foi avisada durante todo o Antigo Testamento, de que um dia o vencedor chegaria, de que aquele que resolveria o problema da humanidade chegaria, Hebreus nos fala: ele já chegou. O Rei do Universo chegou à Terra. Ele veio até nós porque nós não podíamos subir. Ele viveu como homem entre nós. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Meus queridos, a esperança já chegou. Jesus é a nossa prova material da nossa esperança. A vinda de Jesus, Ele ter habitado entre nós, a sua vida santa, o seu sacrifício, a sua ressurreição, é fato histórico, é registro histórico. Ele já chegou, a nossa esperança já chegou. Segunda verdade, Jesus é essa esperança. E aí, a primeira questão que nos vem à cabeça: por que Jesus é a nossa esperança? No versículo 3 nos fala e nos apresenta alguns motivos porque Jesus é a nossa esperança. Versículo 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, na purificação dos pecados, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Meus queridos, aqui fala o seguinte, que o próprio Senhor Deus resolveu o nosso problema, resolveu essa situação da humanidade, de estar sobre a ira de Deus. Ele resolveu de uma vez por todas. Ele enviou o seu Filho, o Senhor Deus enviou o seu Filho amado, para que recebesse, para que ele fosse o alvo de toda a ira, que era para ser destinada a cada um de nós. Cristo morreu em nosso lugar, Ele sofreu a ira de Deus. Nós merecíamos esse castigo, Ele não fez nada. Ele foi santo, Ele foi puro, e Ele recebeu a ira de Deus. E o sacrifício, a ressurreição de Jesus Cristo nos deu esse acesso à nossa salvação. Cristo já pagou a nossa dívida. Nós não temos mais dívidas, já foi quitada, é coisa do passado. A purificação, depois de ter feito a purificação dos pecados,
então não há nenhuma chance de dar errado, porque o Senhor Jesus já quitou a nossa dívida. Essa é a mensagem do Natal. E aí eu lembro aquela conhecida história de um juiz de uma das comarcas lá dos Estados Unidos. Ele precisou dar uma sentença a respeito do seu próprio filho. O seu filho havia cometido uma falta gravíssima de trânsito, e aí ele condenou à prisão. Ele precisava ser justo, esse juiz. O seu filho foi retirado, foi encaminhado direto para a custódia, para a cela, e aí aquele juiz desce da tribuna, depois de ter emitido a sentença, ele vai lá e paga a fiança, um preço elevado, e paga a fiança. E aí o seu filho é libertado. O Senhor Jesus Cristo é o nosso justo juiz. Ele é o nosso advogado invencível. Essa é a mensagem do Natal. Não é aquilo que nós precisamos fazer para ser salvo, mas sim o que Cristo fez, já fez na cruz do Calvário para cada um de nós. E eu quero, aqui já indo para o final, nessa breve meditação, com algumas aplicações. Mais terrível do que todas as guerras mundiais ou todos os cataclismas possíveis que possam acontecer é estarmos debaixo da ira do Senhor. E ela vem com peso, ela vem com peso. A ira de Deus está vindo para os culpados e com peso e de castigo eterno. E aqui a primeira mensagem que eu quero entregar aqui para aqueles que desejam viver e receber essa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Para você que não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, o Natal não é sobre o que você pode fazer, mas sim o que Jesus já fez por você. Você não precisa fazer nada, receba essa mensagem com fé. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e o mais Ele fará. Essa é a mensagem mais importante da tua vida, é a tua eternidade que está em jogo. Meus amados, aqui agora uma mensagem para a igreja. Se a mensagem da cruz, o qual nós fomos encarregados de levar, se ela é a verdade, e nós cremos que é a verdade, e aqui a nossa oração é para que Deus coloque isso com certeza absoluta em nossos corações. Se ela é a verdade, nós precisamos anunciá-la com toda a urgência do nosso coração. Se ela é a verdade, é a única solução para o mal que paira sobre a humanidade, precisamos não perder tempo. Quem aqui tem irmãos, tem pais, ou tem amigos chegados que ainda não tiveram o encontro com o Senhor Jesus Cristo? Nós não poderíamos ficar com a nossa consciência tranquila enquanto eles caminham para o inferno, pois terrível coisa é entrar no inferno. Ele não tem porta de saída, o lago de fogo não tem porta de saída, meus irmãos. A igreja não foi chamada para se encastelar nos templos aos domingos, ela foi chamada para sair ao mundo e avisar: o rei está chegando. Nós não fomos chamados para sermos diplomatas e convidarmos as pessoas para sentarmos à mesa e negociarmos a salvação, não. Nós fomos chamados como arautos do Senhor, aqueles que vão à frente do exército, do rei que está chegando com seu exército poderoso. Arrependam-se, pois o rei está chegando. Não haverá um outro recurso. Terrível coisa é chegar naquele último dia e ouvirmos a frase: afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Será a coisa mais terrível que para alguém, para a existência de alguém. Não haverá um literal milênio, não haverá também um purgatório para uma outra segunda chance. Terrível coisa é chegar naquele dia e encontrar a arca da aliança se fechando. Jesus chama de louco aqueles que não estão se atentando para esse dia. Jesus chega a falar: louco, esta noite pedirão a tua alma. Se a mensagem do Evangelho é a verdade, então nós devemos anunciá-la com todo destemor, pois terrível coisa é chegar naquele dia como rebelde,
que possamos encontrar o Senhor Jesus Cristo como filhos amados dEle, antes que nos encontremos com Ele como supremo juiz e nós como rebeldes. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que Deus imprima em nosso coração, que Deus dê temor, que Deus dê a coragem e intrepidez para sairmos daqui e anunciarmos a palavra do Senhor. Hoje o nosso coro estará cantando aí nos blocos, que seja essa uma oportunidade, vamos cantar, falar a respeito da chegada do Rei, que a esperança já chegou, que amanhã, durante a semana, durante o nosso dia a dia, que possamos ter essa coragem de falar a respeito do destino da humanidade. Essa é a missão mais importante da nossa vida. Essa é a nossa missão. O mundo está nessa enfermidade e nós temos a cura da humanidade. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos encha de poder e de intrepidez. Deus nos abençoe.